O João Vieira, editor de internacional da Band News TV, já está com a gente aqui no estúdio para falar sobre um posicionamento do Paraguai. O país convocou o embaixador aqui no país, no Brasil, para dar detalhes de uma suposta ação hacker por parte da inteligência brasileira. Segundo o país, a ABIN teria espionado dados importantes da usina hidrelétrica de Itaipu. Que história é essa, João? Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa Boa tarde, tarde. Adriana. Tudo bem com vocês? A quem nos acompanha, boa tarde também. O Paraguai anunciando hoje, né, agora há pouco, aliás, essas medidas com altas autoridades presentes nesta coletiva de imprensa, inclusive o chanceler do país, o ministro das Relações Exteriores. Convocando, então, como o Renan adiantou, o embaixador do país que trabalha em Brasília voltará à Assunção, pelo menos por um tempo indeterminado, mas apenas temporariamente. Além disso, o embaixador do Brasil no Paraguai também sendo chamado pelo governo do país para prestar explicações sobre o que aconteceu exatamente. E também o Paraguai suspendendo as negociações do chamado Anexo C do Tratado de Itaipu, que foi construído em uma parceria entre os dois países. A energia é dividida, 50 para o Brasil, 50 para o Paraguai, mas o Brasil não usa apenas 50, precisa de mais energia. E o Paraguai, pelo contrário, não precisa de todo esse 50%. Então vende uma parte para o Brasil. E é justamente o que pode impactar nesse anexo C, que é basicamente dita as regras dessa comercialização. Da política de preços, né? Exato. Já havia um entendimento, uma base desde o ano passado. O acordo seria assinado em maio. Agora não sabemos como ficará, porque está suspenso de maneira indefinida essa negociação. O chanceler do Paraguai também deu algumas declarações dizendo que, se for confirmado mesmo, esse tipo de confirmada essa ação do Brasil, vai representar uma violação ao direito internacional. Também eles disseram que este fato começou em junho de 22 e terminou em março de 23. Portanto, teria começado, como o próprio governo brasileiro confirmou, ainda durante o governo Jair Bolsonaro, mas sim acabado durante o governo Lula, que também foi confirmado pelo Itamaraty, mas dizendo que o Brasil só tomou conhecimento em março de 2023, mas que o governo Lula não tinha ali ciência realmente e que pretendia espionar o Paraguai. Mesmo assim, os paraguaios dizendo que não sabem exatamente o que houve, mas a própria nota do Brasil mostra que essa espionagem sim aconteceu. Portanto, além essas três medidas que a gente anunciou aqui, o Paraguai também falou que está fazendo uma investigação própria através do Ministério da Tecnologia. Inclusive já fez revisões, tirou tudo o que havia de falhas e agora os sistemas estão sem problemas. Mas quer saber exatamente qual era a intenção do Brasil com essa suposta espionagem. Então, seria uma ação hacker para ter acesso a esses dados da política de preços, que seria negociado e oficializado em relação à energia que o Brasil compra do Paraguai, que começou no governo Bolsonaro, mas se estendeu. Então, se estendeu sem o conhecimento do atual governo, tem que saber quem autorizou, quem tinha ciência. Se foi uma ação de espionagem que se alongou do governo Bolsonaro para esse governo, o atual governo tem a responsabilidade de esclarecer todos os pontos. Não pode deixar dúvida. Porque a gente pode pensar assim, agora todas as atenções voltadas da diplomacia para a questão de Donald Trump. Mas é a energia que chega no nosso país e que mantém muito da nossa economia, das nossas residências. É um assunto muito delicado. Delicadíssimo, né? E é importante também salientar que, assim como houve troca de governo no Brasil, também no Paraguai. Isso aconteceu no governo de Mário Abdo Benítez, que era inclusive próximo a Bolsonaro. Agora quem está no governo é Santiago Penha. E hoje o chanceler disse que não recebeu nenhuma informação do governo anterior sobre essas ações do Brasil, indicando que realmente os paraguaios não tinham noção do que estava acontecendo. Pelo jeito, nem nós, né?